A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. E aí, Marcelo Nhoque, tá tudo bem por aí, Marcelo? Tá tudo excelente. Que loucura esse Brasil, Igor Seco. Quanta doideira acontecendo nesse período eleitoral, mais uma vez, cara. Oh, que entretenimento bom, cara. É triste falar isso, é triste rir disso, é triste ter entretenimento com uma coisa tão séria, mas eu não consigo me segurar. Coisa boa. É que o roteirista do Brasil não descansa, né? Não descansa. E é curioso porque hoje a gente vai falar de seres de quatro patas e não será sobre cadeiras, tá ligado? Olha só que acabei de associar isso aqui agora, minha cabeça conectou os neurônios, pensei nisso. E você já ouviu a voz dele também, o nosso convidado de hoje, que tá aqui para bater um papo com a gente, o doutor João Lourenço. É doutor quando é veterinário, João? Olha, tem gente que se intitula doutor, apesar de eu não me intitular, né? Pode me apresentar como mestre. Mestre eu sou oficialmente, né? Entendi, então... Ah, mestre é bem mais legal que doutor. É bem doutor. mais legal, né, cara? Mestre é mais individual, né? Não tem tantas pessoas que se apresentam como mestre, né? Eu pensando aqui, só que eu lembro do mestre Splinter. Tá no galinho. E eu só lembro do mestre Kami. O mestre Kami também. Aí ser colocado com eles é uma honra, né? E aí, João, seja bem-vindo aí ao TH Show, meu amigo. O pessoal não te conhece, né? Não tá vendo seu rostinho agora pra assimilar aí de quem que é essa voz. Então, cara, a gente abre aí o podcast te dando uma introdução, fica à vontade pra se apresentar pras pessoas, falar quem você é, o que você faz, sua carreira, conta alguma curiosidade, o que você jantou ontem, quem somos hoje. Não estão me vendo meu rostinho, mas imaginem o rosto bonito, né? Tem uma decepção quando forem ver a aula em vídeo ali. Mas salve, rapaziada. Pra mim é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, tá, Igor? Pô, pra mim é um prazerzão estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, tão pertinente, né? Tão atual. Tava ontem, inclusive, palestrando num congresso sobre isso. E a gente tem que falar cada vez mais, né, cara? Esse assunto, ele... está só iniciando, na verdade, apesar dele já ser um assunto que a gente aplica na medicina veterinária desde o século XII, ele é um assunto cada vez mais atual. Então, a gente tem registros aí do uso médico na medicina humana há mais de 5.000 anos, né? Os registros de uso veterinário começaram a partir do século XII. O que é novo para a gente não é a cannabis, e sim a proibição dela, que aconteceu no século passado, e agora a regulamentação dela, que está acontecendo nos tempos mais atuais. Então, assim, pessoal, meu nome é João Lourenço, para quem não me conhece, eu sou médico veterinário, me formei no ano de 2020, lá na UDESC, em Lages, Santa Catarina. Comecei minha carreira com a cannabis em 2019, no meu estágio final. Então, eu fiz o meu estágio final lá no Colorado, lá nos Estados Unidos, fui lá beber da fonte, digamos assim, né? Lá da origem da regulamentação que começou a acontecer. Então... no meu estágio, lá em 2019, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar com a cannabis. Então, comecei com a parte de prescrição, acompanhando uma médica veterinária que é pioneira no assunto, que é a doutora Casara Andri. Eu acompanhei algumas empresas que realizavam o cultivo das plantas, visitei laboratórios que faziam a extração dessas medicações, fiz até algumas palestrinhas lá, tanto individuais quanto introdutórias para a doutora Casara. Desde então, eu tenho trabalhado na área. Durante o começo da minha carreira, eu estava voltado também na parte tradicional ou convencional, digamos assim. Então, eu fazia plantão, trabalhava na área comercial, na parte clínica ali com pequenos animais, né, com cães e gatos. Depois de um ano e poucos meses, eu decidi me voltar exclusivamente para a parte da cannabis. Então, eu decidi seguir o meu mestrado. Antes de ir para o mestrado, eu lancei meu primeiro e-book. Já lancei alguns cursos no passado, que eu venho atualizando ao longo dos anos. E fui para o mestrado há 2 anos atrás.
No meu mestrado, meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Curitibanos, realizando a minha pesquisa com o uso de fitocannabinoides, com o uso dos extratos de cannabis, na anestesia de cães. Inclusive, eu tenho esse estudo publicado, quem tiver interesse, eu vou pedir para o Igor deixar disponibilizado, Legal. né? É de livre acesso, mas quem quiser pode entrar lá para ler na íntegra o artigo que a gente produziu, um estudo muito preliminar, mas que demonstra mais um potencial da cannabis, que é a cannabis anestesia, né? Cara, é muito louco isso, tudo que você tá falando, assim, porque quem não entendeu, basicamente, a gente tá lidando aqui com um médico veterinário, uma pessoa aí que tem 4, 5 anos de formação, né? Fez um mestrado em cima desse tema, provavelmente estudou com o professor Eric Amazonas, lá em Curitibanos, ele já teve aqui no TH Show, o cara é pica orientador, né? No assunto, manja muito. E, cara, esse é um tema sensível, porque a gente já discutiu com outros veterinários sobre pesquisas envolvendo o uso da cannabis para animais. Porque o contato que a gente tem, João, geralmente é daquele dono que é usuário de cannabis, que ele deixa uma buchinha de prensaria em cima da mesa, aí veio o cachorro, o nome do cachorro é morruga, aí ele vai lá e come o prensado, tá ligado? O João deu risada porque a maioria dos cachorros de maconheiro, o nome é morruga ou é... Kush, Hazy, peguei vários. Hashi, já peguei também. E o pessoal acaba se desesperando um pouco ali com a situação, acaba, né, tendo aquele overreact, talvez, com a situação, acaba se desesperando mesmo. E quando é um veterinário que ele não está habituado com o tema, ele acaba fazendo o bicho passar por uma situação que às vezes é mais estressante do que se deixasse a coisa rolar, né? Eu tô falando de ter ouvido o Dr. Eric Amazonas falando nesse sentido e de ter conversado com veterinários que são de fora da área. E aí eu te pergunto, né, cara, tu tá falando aí, já trazendo um assunto de que a cannabis é usada pros fins animais desde o século XII e tudo isso, e a gente tá nesse limbo de estar resgatando informações sobre a planta, sobre a terapia e tal. E pra ti, cara, a pergunta é essa aqui, ó. Falei tudo isso aqui pra perguntar o seguinte: qual que tu acha que é a importância dos veterinários de hoje em dia estarem atualizados dessa matéria? Cara, tem esses dois cenários, tá, Igor? Então, a gente não tem uso recreativo na medicina veterinária, certo? Nenhum cachorro fuma maconha. Se acontece do cachorro comer maconha, o que a gente chama de uma intoxicação acidental, esse cachorro pode passar mal por conta disso. Dependendo da quantidade de maconha que esse cachorro comer, ou até os produtos que tiverem essa maconha, como se ele comer um brisadeiro, por exemplo, um brigaconha, o chocolate que tiver ali, essa maconha vai estar inserida, pode até ser mais prejudicial do que a maconha em si. Mas existe sim esse cenário. Então é importante que os veterinários estejam atualizados em relação a isso e que eles saibam manejar um paciente que esteja dentro dessas circunstâncias. E eu falo sobre isso durante o curso. Né? Então eu falo sobre o que a literatura nos traz, sobre o que a gente pode manejar esse animal. Quais são os sinais clínicos que ele pode apresentar se ele comer a maconha ou se ele comer um subproduto da maconha, e o que a literatura nos traz de tratamento também, e exames que a gente pode realizar. Mas esse não é o foco do curso. O foco do curso é justamente essa atualização em relação à prescrição. É importante que os veterinários eles aprendam a prescrever, porque essa é mais uma modalidade terapêutica que a gente tem. Então, ela não é única, ela não é exclusiva, mas ela é mais uma ferramenta que o veterinário pode ter dentro da sua caixinha de ferramentas quando ele pegar um animal que tenha essa indicação de tratamento. Então, ele recebeu ali um animal que tem dor crônica, por exemplo. Ele tem uma série de ferramentas ao seu dispor. Ele pode administrar um anti-inflamatório, pode administrar um glicocorticoide, pode prescrever para realizar acupuntura, pode administrar o Librela, que é uma nova medicação que a gente tem no mercado, e ele pode também prescrever a cannabis para esse paciente. Então, vai ser mais uma ferramenta que ele vai ter ao seu dispor. A grande questão da cannabis é que ela consegue atender ou ela consegue amenizar uma série de doenças diferentes. Então, comentei da dor crônica, mas esse paciente ele pode ter câncer, esse paciente pode ter epilepsia, esse paciente pode ter uma disfunção cognitiva senil, que é aquele Alzheimer canino. Então, já dando uma adiantada para o pessoal de casa, é que
tudo que a gente vê da medicina humana da cannabis, o pessoal às vezes sai das reportagens, né? O paciente com câncer, a criança que tem autismo. No autismo não teria muita relação, mas falando da pessoa com câncer, falando de uma pessoa com epilepsia, uma pessoa com dor crônica, com fibromialgia, com Alzheimer, os usos seriam praticamente idênticos na medicina veterinária. É claro que a dose talvez mude, a forma que a gente vai abordar o tutor talvez mude, a forma de fornecer o óleo talvez mude, mas em questão de indicações clínicas, seria praticamente a mesma coisa. E qual era o uso que o pessoal fazia no século XII de medicina veterinária? Porque, pelo menos, eu acho que é uma coisa bem recente, né? Esse cuidado que nós temos com o animal como se fosse parte da família, né? Que eu acho que antigamente era mais como para trabalho mesmo, o que o bicho servia, né? O pessoal usava para quê, João? Por incrível que pareça, cara, eles usavam para as mesmas coisas que a gente utiliza hoje. Esse pode, né, cara? Eles já usavam para as mesmas coisas que a gente usa hoje. Claro que assim, ó, tinha muitos usos para outras espécies, tá? Então eles utilizavam muito para cavalos e para bois. Eles já têm alguns relatos da utilização em câncer de cachorro, né? Eles utilizavam também ali, às vezes, como um purgativo, de acordo ali com a literatura, como um produto para ter uma limpeza, digamos assim, para ter, às vezes, até algum outro efeito nesse sentido. Mas os usos eram muito similares ao que tem hoje, né? Então, se o animal ele tinha uma crise convulsiva, eles usavam cannabis lá no século XII, século XIII. Então, é claro, esses são relatos históricos, né? É difícil a gente ter uma exatidão em relação a isso. Mas os usos, eles eram muito parecidos com as indicações clínicas que a gente tem hoje. Provavelmente, desde essa época, eles já faziam uma tentativa e erro. Eles já viam determinadas condições, eles utilizavam a cannabis, eles viam, para essa condição funcionou, para essa condição não funcionou. Então, eles já faziam uma ciência primitiva, digamos assim. Que loucura. Falando da redescoberta, né, Igor? Porque é isso aí, a gente tá redescobrindo uma parada que já foi usada de uma forma muito comum pela sociedade, né, em geral. Pô, isso é muito louco, cara, porque é o que eu tinha puxado antes, né? A gente tem uma relação hoje com a cannabis quando se trata de animais, só desse momento de, meu Deus, meu cachorro comeu maconha e as pessoas não entendem que essa substância administrada do jeito correto pode tratar, né, os animais. E que existe sim a possibilidade do animal sofrer uma intoxicação, se comer isso ou utilizar de um jeito exagerado, vamos dizer assim, mas que se for na dosagem certa, conforme uma prescrição do veterinário, a chance de ter um efeito colateral negativo é minúscula e ele vai colher aí os benefícios desse tratamento, né, cara? Eu tenho um amigo, que eu não vou falar o nome aqui, que é o Jovem Nerd, que ele falou pra mim que a cachorra deles, da casa dele, tem uma síndrome de pânico com foguetório e trovões e chuva. Então, às vezes, o tempo começa a fechar, começa a chover, o cachorro já, tipo, dá um jeito de entrar embaixo da geladeira, saca? Não tem como entrar ali, mas o cachorro dá uma loucura e ele se intoca em algum lugar. E aí eles falaram com o veterinário, eles estão nos Estados Unidos, conseguiram a prescrição de CBD, um óleo full spectrum lá, e aí aconteceu uma cena de que ele viu a chuva chegando, aí foi lá e deu 2 gotinhas pro cachorro, o cachorro ficou de boa. E aí começou a chover, a esposa dele foi lá e deu 2 gotinhas, porque não teve a comunicação, entendeu? Tipo, já mediquei o cachorro, não teve esse papo. E aí o cachorro tomou 4 gotas e ficou chapado, né? O óleo era full spectrum e tal, tinha ali o THC e tudo mais, e ele ficou chapado igual um ser humano chapado. Olho vermelho, ele ficou quietinho assim, tipo, meio que deu aquela ajojada que a gente chama, né? Que tipo, ficou molenga ali, deitou num cantinho do sofá e apagou, ficou tipo 3, 4 horas dormindo direto, acordou com larica, atacou um pote de ração, bebeu um pote de água e aí tava 100%, né?
E aí eu queria falar sobre isso, sobre essa interação com os canabinoides, né? Porque, tipo, a gente conhece bastante o CBD, mas e o THC, ele também funciona? Ele também, tipo, vai ter o uso ali na veterinária? Cara, ele vai funcionar e muitas vezes ele vai funcionar melhor do que o CBD. A gente não tem tantas pesquisas para o THC quanto a gente tem de pesquisas para o CBD. O pessoal que nunca estudou sobre o tema, pessoal, cannabis vai ser a planta, CBD vai ser a abreviação de cannabidiol. Então, CBD vai ser uma das moléculas que a planta cannabis produz. Tem mais de 500 moléculas que já foram descritas, várias categorias de moléculas. As principais que a gente vai ter vão ser os fitocannabinoides. Então, o CBD, que é o cannabidiol, vai ser um dos fitocannabinoides, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol, vai ser outro fitocannabinoide. O CBD ele é muito seguro. Eu gosto de falar para os tutores que o CBD ele é o freio do tratamento e o THC é o acelerador. Então, geralmente tem os dois no extrato, né? Na grande maioria dos extratos que a gente encontra aqui no Brasil. Quanto mais severa a condição do paciente, mais THC vai precisar ter. Assim, Igor, sendo bem sincero, cara, a gente pega um caso de uma dor crônica severa, cara, o CBD não faz nem cócega. A gente pega um caso de câncer, o paciente não está se alimentando, o CBD não faz nem cócega, nem começa a tratar o paciente. A gente precisa ter THC nesse produto para a gente ter uma eficácia clínica. É claro que a gente tem que ter uma dose certa de THC e a gente tem que ter um acompanhamento desse paciente, a gente precisa orientar o tutor. Então, geralmente, o que acontece? Eu atendi um paciente, por exemplo, esse paciente que eu acabei de chegar em casa, que eu estava atendendo agora, uma suspeita de câncer. Esse caso, eu vou precisar ter THC nesse extrato. Não adianta eu tentar tratar somente com CBD, que a chance de eu ter sucesso é muito baixa. Então, a gente vai começar com uma dose mais baixa e a gente vai elevando essa dose ao longo do tempo. As pesquisas, elas chegam até, se eu não me engano, 49 miligramas quilo de THC, doses escaladas, né? Então, a dose começa menor e ao longo do tempo ela vai sendo aumentada. Os pacientes, eles tiveram efeitos colaterais por conta do THC, então, incoordenação motora, apatia ou letargia. Alguns pacientes podem ter incontinência urinária. Essa pesquisa, tem outra pesquisa, na verdade, que fez a mesma coisa para felinos. Os felinos podem ter uma protrusão de terceira pálpebra. Então, existem sim efeitos colaterais descritos para o THC. A grande questão são efeitos que são passageiros com o tempo. E, claro, numa situação de prescrição, aqui eu não estou falando do paciente que come a maconha do seu dono, né? Estou falando da situação onde o tutor administra uma dose muito alta, caso o veterinário tenha cometido algum erro, ou caso o paciente tenha uma sensibilidade grande ao THC. Esses efeitos, eles são autolimitantes. Então, acontece isso que tu descreveu, Igor. O paciente, ele fica mais morgado, digamos assim, ele pode ter uma incoordenação motora leve, ele pode ter um pouco de apatia, pode ter um pouco de incontinência urinária. Dentro de poucas horas, isso se resolve, né? Então, apesar de ter toda essa questão da cannabis midiática, e até hoje, tá, Igor? Eu vou conversar assim com os colegas e é relato de, porque eu falei com fulano de tal, e ele fala, vou dar maconha pro paciente. Tava num congresso agora, final de semana, a veterinária disse que comentou com o tutor sobre, e o tutor ficou indignado. Falou, como assim, vou dar maconha pro cachorro? Apesar de ter isso, né, é um assunto que traz muito a emocionalidade das pessoas, é uma molécula muito segura, né, e os artigos comentam isso, né, eles comentam que a gente tem até mesmo em casos de intoxicação acidental, o paciente que come a maconha do dono, a gente tem isso como sendo uma alta morbidade, então acontece com muita frequência, mas uma baixa mortalidade. Então, é muito improvável que o paciente ele venha a óbito por conta da ingestão de maconha do seu tutor. Muito menos ainda quando a gente está falando de uma prescrição médica, onde a gente vai estar com óleo que vai ser dosado, que a gente vai ter uma testagem laboratorial, a gente sabe o quanto que esse paciente está recebendo de THC, a gente orientou o tutor em relação aos efeitos colaterais, o que pode acontecer, o que a gente não espera que aconteça, e a gente vai acompanhando esse paciente vendo a melhora dele. Então, enrolei um monte aqui para falar, né? Mas a tua pergunta ali em relação ao THC, muitas vezes sim, a gente precisa ter THC, é sim seguro, desde que a gente saiba como utilizar ele. Pô, pior que eu ia bem nessa linha, João, que tu citou sobre o tutor ter uma resistência à maconha, né? Como, se tu percebe que esse tratamento vai ser
mais adequado, né? Menos invasivo pro bichinho. Como tu convence um tutor que é contra a maconha? Ou não há convencimento? Eu acho que não há convencimento se ele não quiser, ou talvez se ele precisar muito, assim, ó. Mas eu acho que mesmo precisando muito, tem tutor que não segue. Eu tava conversando com o pessoal nesse congresso final de semana, que assim, ó, não é que o tutor seja contra a cannabis. O tutor, ele é contra o maconheiro. E isso é padrão, assim. Se o tutor, ele não gosta de maconheiro, ele não vai gostar ou não vai querer o tratamento com cannabis. Se a gente pegar os extratos de cannabis, a gente colocar outro nome nas moléculas, a gente colocar numa caixinha, colocar num comprimido e vender isso numa clínica, todos eles vão comprar, entendeu? Sim. Porque não tem uma coisa a ver com a outra. Claro, a planta que origina a maconha é a planta cannabis e tem as pessoas que fumam maconha. Beleza, mas aqui a gente tá falando de outra esfera, a gente tá falando de outro uso, a gente tá falando de uma Tu questão quer médica. transformar meu cachorro em vagabundo? É isso, João? É nessa linha, cara. É nessa linha. Eu vou dizer assim, ó, chamar o cachorro de vagabundo eu nunca ouvi em consulta. Mas eu já cansei de ouvir mas e meu cachorro agora ele vai começar a usar dread? Mas e meu cachorro agora ele vai começar a ter laica, ele vai começar a comer tudo, ele vai começar a escutar Bob Marley. A do Bob Marley eu já escutei várias vezes. Claro que assim, ó, nessas circunstâncias eles estão só brincando, né? Não é uma coisa que eles são contra, mas essa associação, né, do cachorro utilizar o óleo com o uso da maconha é uma coisa rotineira, né? E nessa forma de piada não tem problema, né? O problema é quando a pessoa ela não gosta do maconheiro e ela reluta contra o tratamento por conta disso, né? Sim. Cara, o que é muito curioso, né, cara? Porque quando a gente fala de sistema endocannabinoide aí, sabendo que os animais têm tanto quanto os seres humanos, o mesmo sistema, a mesma forma de absorver e tudo mais, e sabendo os problemas que tratam, né, eu fico meio incrédulo quando uma pessoa lida com um profissional, entendeu? Um médico, um veterinário, é abordado com argumentos, com embasamento científico. Cara, se tiver uma pesquisa, eu tenho uma pesquisa aqui pra tu ler, e pra tu entender e tal, e a pessoa bate de frente com isso, segurando ainda no próprio, na sua própria crença, né, de tipo, aprendi a vida inteira que isso é coisa de vagabundo, que é coisa de maconheiro que faz mal, eu não vou dar isso pro meu cachorro. Mesmo tu me mostrando um estudo ou um caso, um estudo de caso que prove aqui, ó, que já deu resultado antes positivamente para outros animais, para outros pacientes. Né? E eu queria, inclusive, falar um pouco desse lado, né? Porque, beleza, tu já teve casos em que o tutor falou que não queria, ou que ele não aceitou bem o tratamento, ou além de não aceitar, rejeitou de uma forma mais atravessada e tal, mas existem os casos em que as pessoas aceitaram, foram convencidas e que isso deu algum resultado, né? Então eu queria que tu contasse um pouco pra gente sobre algum estudo de caso teu, cara, algum cachorro, um gato, um cavalo que o tutor tenha aceito o uso da cannabis e que tenha dado um resultado ou esperado ou às vezes melhor do que o esperado. Pô, cara, assim, ó, cavalo eu vou ficar te devendo, Igor, porque não é a minha prática. Tá? Então, assim, ó, eu não sei nem chegar perto de um cavalo direito, cara. Então, a minha prática é com cães e gatos. Claro que, assim, ó, antes de mais nada, deixar bem claro pro pessoal, porque sendo a questão de cannabis, a gente sempre tem que ter um alinhamento de expectativas, né? No sentido de, não é todo caso que é milagroso, não é todo paciente que tem uma resposta sensacional, milagrosa. Mas, de fato, muitos animais têm, né? Só pra gente ter esse controle muita gente acha que não serve pra nada, muita gente acha que serve pra tudo. Nada na vida é assim, né? Nada é bom para tudo ou ruim para tudo. Mas tem muitos casos onde a gente consegue ter uma melhora clínica muito boa do paciente. Então, até semana passada, se eu não me engano, foi que eu até postei na minha história ali no Instagram, o relato de uma tutora, ela é veterinária, ela mora lá em Rio do Sul, e o paciente ele tem uma disfunção cognitiva senil. E um dos sinais clínicos mais comuns são vocalizações durante a madrugada. Então, o paciente ele troca a noite pelo dia e ele fica chorando a noite toda. E isso, imagina, todo mundo aqui sabe como é importante uma boa noite de sono, né? Então, o paciente fica chorando durante a madrugada. A tutora me falou durante a consulta, eu não dormi esse ano. Já faz um mês a consulta, mais ou menos. Eu não dormi esse ano, né? Já tá agora em setembro. Porque o paciente não para de chorar durante a madrugada. Então, a gente conversou ali, eu fiz a prescrição. Passou um tempo, ela já tinha relatado que ele estava melhor. E ela falou comigo semana passada que ela falou, olha, mudou minha vida, ela falou, voltei a ter uma vida novamente, na verdade,
porque o paciente está dormindo a noite inteira, né? Continua bem, continua com alguns outros sinais clínicos ali da disfunção cognitiva, mas ele parou de chorar de madrugada. Então, a diferença que a gente faz na vida da pessoa é gritante, né? Porque ninguém merece ficar acordando a madrugada inteira porque o animal tá ali chorando. Teve outro caso, foi uma felina nesse caso, um felino, né? Que tinha 17 anos. Um dos sinais clínicos que a gente tem de dor em gato é perda de atividade. É o animal que não quer levantar da cama, não caminha tanto pela casa como ele costumava, né? O gato ele não vai ficar chorando. É uma dor mais silenciosa, digamos assim. E a tutora me relatou, esse paciente eu atendi mais no começo do ano, e a tutora me relatou que faziam anos que ela não subia mais no sofá. Então, provavelmente faziam anos que essa gata tinha dor. E a gente começou com óleo. Geralmente, quando eu atendo um paciente, eu estabeleço metas, porque a dosagem de cannabis ela é muito variável, né? Então, a gente tem que manter esse acompanhamento do paciente para ver se ele está tendo uma melhora ou não. E conversei com ela, isso já faz até um certo tempo, e ela me relatou que a paciente voltou a subir no sofá. Então, quando eu estabeleci a meta com ela, eu falei, olha, eu não consigo te prometer, eu não gosto de prometer nada, prefiro não prometer nada e entregar tudo do que ser o contrário, né? E eu conversei com essa tutora e falei, olha, seria um sonho para mim ela voltar a subir em objetos, porque isso seria uma demonstração muito clara de que ela está melhorando ali na questão da dor. E a tutora mandou uma mensagem falando que ela voltou a fazer isso. E foi um relato bem legal da tutora comentando que a gata voltou a estar presente na vida dela e do noivo. Porque ela não ia mais no sofá, então eles estavam vendo um filme, uma série, a gata ficava no quarto, na caminha dela. E agora ela falou, agora ela vem, ela sobe no sofá, ela dorme com a gente. Então, isso melhorou ali a convivência deles, né? Teve outro caso, esse caso já fazem anos, assim, foi o melhor resultado que eu tive para epilepsia. Era uma paciente lá de São Paulo, o tutor queria muito atendimento com cannabis porque ele já não tinha mais opção terapêutica. Então, era um caso de uma shih tzu, ela tinha, eu acho que 4 anos, se eu não estou enganado, era pipoca, e ela estava com 4 medicações anticonvulsivas diferentes. Então, tomava o fenobarbital, tomava o brometo de potássio, tomava o levetiracetam e tomava gabapentina, se eu não estou enganado. E essa paciente continuava tendo convulsões semanais e toda vez que ela convulsionava, ela entrava num processo que a gente chama de cluster, né? Ela entrava em convulsões em sequência, então é uma convulsão que emenda na outra. Ela precisava ir para a clínica para precisar receber algumas outras medicações que não podiam ser administradas em casa para poder acabar com essas convulsões. Quando a gente começou com óleo, ela estava com indicação de eutanásia. Eu atendi ela online, acompanhada pelos veterinários presenciais lá de São Paulo. Essa paciente estava com essa indicação de eutanásia e a gente começou com o extrato nela e o recorde que a gente teve, se eu não estou enganado, isso já fazem uns 2, 3 anos, o recorde que a gente teve foi de 4 ou 5 meses sem convulsões. Então, muito tempo, né? Esse caso foi realmente aquele caso milagroso, assim, né? Claro, foi o mais gritante, não é todo caso que é assim, mas nesse caso a gente teve um resultado muito legal. E no final, uma coisa bem importante também, né, Igor, que pode acabar acontecendo com muitos pacientes que a gente atende com a cannabis, já que muitos já têm a idade mais avançada, né, no caso de uma disfunção cognitiva senil, ou algumas doenças que a gente não tem cura, como o câncer, por exemplo, ou até mesmo a epilepsia. Nesse caso dela, ela faleceu depois de, eu acho que foi 1 ano e meio que a gente estava utilizando o óleo. Mas, foi 1 ano e meio a mais que ela conviveu com a família, né? Então, não foi uma coisa, resolvi a vida inteira da paciente, mas eu garanti uma sobrevida de 1 ano e meio para ela, né? Essa outra gatinha que eu comentei, que ela voltou a subir no sofá, ela já era uma gatinha, eu atendi 2 gatas que elas tinham, era na mesma semana, uma tinha 17, a outra tinha 19, eu não tenho certeza da idade, mas a idade mínima dela seria 17 anos. Né? Então, assim, vai dizer que não é seguro, tá? A paciente recebendo esse extrato fazem meses, tem 17 anos e teve essa melhora clínica tão boa, né? Então, são esses os 3 casos que eu lembro, assim, de cabeça. Tem outros, né? Mas esses são os mais recentes ou que mais me marcaram. Não, cara, mas isso aí para ilustrar é excelente, assim, porque mostra que até mesmo pro animalzinho, para esse momento de perspectiva de fim de vida, trazer uma qualidade para aqueles momentos finais dele ali, né? Seja permitindo que o gato pule novamente em cima do sofá, que esteja ali presente na vida dos tutores, ou pro cachorrinho aí que estava com indicação de eutanásia, ficar mais 1 ano e meio, quase 2 anos fazendo parte da vida da família
sem precisar estar toda semana no veterinário, né? Porque, pô, quando a gente trata do ser humano, a gente tem o SUS, né? A gente tem aí uma questão de saúde que, é claro, é um ser humano, é diferente, mas a pessoa precisou de tratamento, não tem dinheiro, você vai no SUS e recebe o atendimento que você precisa. No caso de um veterinário, a gente não tem o SUS dos animais, então, cara, toda semana você levar o seu cachorrinho ali no veterinário, você começa a colocar em xeque contas de casa, você tem que começar a lidar com a matemática, um estresse, para tratar o bichinho, né? E como tutor, você não vai deixar o animal desamparado, você acaba criando um relacionamento de dívida com o veterinário para fazer um pagamento a longo prazo, esse tipo de coisa a gente vê acontecer. E aí quando surge um medicamento que, pô, beleza, vou ali ter um cuidado com o veterinário, um acompanhamento, mas eu não vou mais toda semana gastar R$1.000 com internamento, com internação, com remédio e tudo mais, para manter o animalzinho vivo e presente, sacou? Os tutores, eles têm uma limitação financeira, não dá para ficar gastando, às vezes, tanto dinheiro. Muitos poderiam até gastar mais dinheiro e se relutam em fazer isso, né? Isso é uma coisa muito comum na medicina veterinária, mas a gente sabe que muitas vezes o tutor não tem condições de ficar bancando um tratamento ou ficar bancando um exame, né? Nesse caso da Pipoca, eles eram tutores muito comprometidos, eles eram muito queridos, eles queriam até vir de São Paulo até Florianópolis para eu atender ela. Porque naquela época, né, cara, 2020, 2021, não tinham ainda muitos profissionais. Hoje a gente tem cada vez mais pessoas interessadas em fazer a prescrição. Então, hoje a gente tem bastante profissionais, tenho certeza que se fosse hoje, eles não teriam muito problema em achar um. Mas naquela época era um pouco diferente. Eu cresci em vila, João. Em vilão, assim. Em vila tem bastante cachorro. E o pessoal da vila, inclusive minha família, um grande beijo pra minha família, tinha uma estratégia pra não pagarmos veterinário, cara. Porque cachorro adoece, né? Não adianta. E se deixar morrer no terreno ali é terrível, né, cara? Então, tinha uma universidade federal aqui, perto da minha casa, onde tinha um setor só de veterinário. E o negócio era mandar criança com cachorro lá. O cachorro doente. Sim, cara, vai uma criança de 12, 13 anos com um cachorro doente, eles não vão deixar de atender. Porque, coitado, eram alunos de veterinária, né? Não estavam formados ainda. Porém, davam um atendimento. Que realmente, e funcionava, cara. Eu muitas vezes fui lá. Aí, recentemente, eu tava num encontro com o pessoal e tinha um cara que trabalhava nesse lugar aí. Aí eu contei isso pra ele. Ele falou, não, nunca... E ele era da administração. Ele falou, não, nunca aconteceu isso aí. Eu falei, cara, eu ia muito lá. Ele falou, não, isso não aconteceu. Faz mais de 20 anos que eu trabalho lá, isso não existe. Eu falei, então tá. Ele não sabe, João. Infelizmente, cara, acontece justamente por isso que o Igor comentou da questão do SUS animal, né? Porque o que acontece? Hoje a gente não tem esse atendimento público. Então, se o teu cachorro tá doente, não tem opção, é só no particular. E pode ser um custo mais alto. Claro que assim, eu vou falar isso como veterinário, como tutor. Como veterinário, a gente tem um custo elevado para o tratamento, né? Então, se a gente for pegar hoje, especialmente um tratamento especializado, é um veterinário que estudou 5 anos, às vezes gastou 30 mil, 40 mil numa pós-graduação, às vezes gastou mais de 100 mil em equipamento para poder atender o animal. Então, é um custo mais elevado. E falando como tutor, você vai pegar na realidade brasileira, onde eu não vou nem saber ali os dados do IBGE, mas que muitas pessoas sobrevivem com salário mínimo, a pessoa recebe R$1.000 por mês, a gente vai passar um tratamento para ela que custa 5 mil, a gente sabe que ela não tem esse dinheiro para pagar, né? Então, são situações difíceis, né? Justamente porque a gente não tem um SUS, porque não tem ali um atendimento veterinário que tu possa levar no hospital público e ele atender o seu animal. E eu vou dizer assim, essa questão talvez seja até meio polêmica, assim, né? Espero que a galera não venha me cancelar depois, né? Mas eu vou te dizer que a impressão que eu tenho, eu já ouvi isso de muitos tutores, é que geralmente quem não tem muito dinheiro é a pessoa que mais se propõe a pagar. Eles dão jeito, cara. Eles dão jeito. Eles parcelam, eles fazem vaquinha, eles pedem emprestado, eles dão um jeito, cara, de conseguir. Tem muita gente que tem dinheiro e não quer. Que aí a gente consegue ver quando a pessoa chega numa clínica o nível financeiro dela muitas vezes, né? Então, a pessoa tá com iPhone 15, a pessoa tá com o carro do ano, a pessoa tem um cachorro de raça que pagou às vezes 5 mil, 10 mil pelo animal e às vezes não quer pagar R$100 por um exame.
né? Isso acontece com muita frequência e essa que é a situação que mais indigna. Mas eu vou dizer que às vezes a pessoa que muitas vezes não demonstra ter tanto dinheiro na hora da consulta, não aparenta ser uma pessoa que tenha as finanças ali tão boas, né? Geralmente as pessoas são as que dão um jeito de pagar, cara. Essas são as que a gente pede o exame, elas, não, eu vou fazer uma vaquinha, eu vou pedir pro parente, eu vou parcelar. Essas geralmente são as que mais se comprometem a pagar e fazem os exames que a gente pede. É que a companhia do bichinho é uma das poucas coisas que as pessoas têm às vezes também, né? E pra essas pessoas aí eu acho que não tem limite. É isso aí. Não, cara, você vai ter um bichinho, hoje em dia, antigamente até você tinha um animal que ia ficar na rua, o cachorro ficava na corrente no quintal. Hoje em dia o pessoal tem pra dentro de casa, velho, vira um parente. Uma família, hoje é família, a gente considera uma família multiespécies, né? É isso aí. Bom, pessoal, a gente tá encaminhando aqui pro final do episódio já, nossos 30 minutos combinados. Eu queria que você agora, João, encerrasse aqui o nosso papo, fazendo um convite pros nossos ouvintes, né, o pessoal que quer se inteirar mais, que se interessa por fazer o curso, que tá cursando veterinária ou conhece alguém que cursa veterinária, para poder bater um papo também. Se você quiser fazer um jabá aí de suas redes sociais, do trabalho que você faz, fica à vontade também. E aí a gente reforça esse convite pro curso. Então, assim, pessoal, no curso eu vou estar abordando desde o básico até a parte de prescrição. Então, vou conversar com vocês desde o que a gente tem que ter em mente para começar a estudar todos esses tópicos que a gente comentou, de preconceito, toda a questão de proibição da cannabis, todas as complexidades que acabam norteando esse tema. Vou comentar com vocês do sistema endocannabinoide, o que é a nossa base para a gente entender como que a cannabis funciona. Não adianta eu querer explicar para vocês sobre morfina se vocês não sabem que é um receptor opioide, assim como não adianta eu querer explicar sobre o que é THC se vocês não sabem o que é um receptor canabinoide. Então, vou explicar tudo sobre o sistema, vou abordar com vocês o que é a planta cannabis, quais são essas terminologias que a gente tem, que são muito confusas hoje, né? Tem muita desinformação. Vou comentar sobre as moléculas de interesse médico, então o que é o THC, o que é o CBD, o que é o CBG, o CBN, o que nós temos de literatura sobre isso. Importante frisar que eu, como um ex-mestrando, né, agora mestre, e uma pessoa que valoriza muito a ciência, uma pessoa que já fez pesquisa, da importância que é a gente se basear na melhor ciência possível, né, da ciência mais atual e da ciência mais pertinente aí para a nossa profissão. Então, vou falar tudo sobre a questão de artigos científicos que a gente tem para essas diversas moléculas. Vou comentar em relação à parte de acessibilidade dos produtos e seleção de produtos. Saibam que a gente já passou da fase, eu espero que vocês não façam isso, né? De já prescrever e utilizar extratos que não tenham rastreabilidade, que não tenham testagem laboratorial, que vocês saibam escolher um produto de qualidade e vocês saibam orientar o tutor de como que ele vai comprar esse produto. E vou passar, claro, a parte da prescrição. Então, vou comentar com vocês sobre como realizar essa prescrição, como que a gente escolhe um extrato, como que a gente inicia a dosagem, como que a gente aumenta essa dosagem, como que a gente avalia se esse paciente está melhorando ou não. Vou comentar sobre tudo isso com vocês, o que vocês vão orientar o tutor, né? Então, vão falar o que vocês vão falar para ele na hora de prescrever, na hora dele comprar. Vou comentar tudo isso com vocês durante o curso, pessoal. Gosto muito desse assunto, hoje atuo exclusivamente com isso, então atuo somente com a prescrição de cannabis na medicina veterinária ou com a parte de dar aula sobre isso, né? Então, eu espero muito que vocês se inscrevam no curso e espero muito que vocês gostem quando a gente começar as aulas aí. E agradeço muito pela atenção de vocês hoje nesse podcast, né? Agradeço também pelo convite aí do Igor, do Nhoque, de estar aqui podendo conversar sobre esse assunto que eu falo até dormindo, né? Minha família fica brincando comigo, falando, fala disso o dia inteiro, né? Mas é que é o assunto que eu sou apaixonado e é o assunto que eu acho que a gente tem que cada vez mais divulgar ele e cada vez mais a gente conseguir beneficiar os pacientes com essa terapia também. Excelente. Lembrando, pessoal, que vocês quiserem se inteirar sobre o curso aí, a gente está divulgando ele lá no Instagram da rádio, @radiohemp.com. Lá tem o link para quem quiser se inscrever e tudo mais. Vocês também podem chamar a gente pela mensagem do direct lá, a gente vai estar respondendo todo mundo que chegar. O mestre João está ministrando esse curso aí, em parceria com a Santa Cannabis, uma associação autorizada a cultivar aqui em Santa Catarina, que produz óleo, produz remédio
tanto para o uso humano quanto para o uso veterinário. Então, é aí um curso bastante completo e enriquecedor para os profissionais que estão nessa área aí, trazerem como uma especialização para aprender a tratar os seus pacientes com esse tipo de terapia, né? Obrigado, João, pela sua presença aqui no episódio de hoje, meu velho. Acabei só não falando das minhas redes sociais aí que você tinha comentado. Ah, pode falar. Pessoal, antes que eu esqueça, pessoal, quem quiser me seguir no Instagram é joaolourenco.vet e eu tenho a página da minha empresa que é Bliss, com 2 L's, então BLISS, _ escola. Então, Bliss _ escola. Fechou. A gente vai colocar os links do João aqui também na descrição do episódio para ficar mais fácil para o pessoal que tiver em dúvida aí sobre como encontrar o João. E muito obrigado, João, pela presença aqui, por essa conversa no TH Show. Eu achei enriquecedor demais, né? Um complemento aí ao episódio que a gente teve uns meses atrás com o professor Eric, da UFSC de Curitibanos. E é isso aí, né, Nhoque? É isso aí. Mais uma vez eu esqueci de perguntar como é que cachorro com dor de barriga come mato, cara. Mas não precisa responder, João. Na próxima vez eu te pergunto isso de novo. Até porque eu tenho que dar uma estudada em relação a isso, cara. Isso daí eu não sei se tem uma explicação muito científica, não. Tem alguns achismos até onde eu saiba, mas vou pesquisar e vão ter que me convidar de novo pra estar aqui, né? Quando me convidarem, eu venho aí e te respondo. Cara, porque é impressionante demais. Eu fico, às vezes, de noite, perco o sono, tentando entender isso. Se perguntando isso. Não é possível, vou pesquisar cara. e te falo na próxima, então. Fechou, João. Vou cobrar. Então é isso, meus amigos. Nós encerramos por aqui mais esse episódio do TH Show. Voltamos na semana que vem. Um abraço bem apertado. Até a próxima e tchau! Ihu! Rádio Hemp.